Dorival Júnior deixa no ar a possibilidade de o São Paulo contratar Everton Ribeiro para janeiro de 24. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre Bruno Henrique. O Fla já abriu negociação para renovar o contrato com o atacante, que está na mira de vários clubes brasileiros. Bora te atualizar também sobre o Santos. O Peixe fica com qual o valor da transferência agora oficial de Neymar com o Al Hilal. O atacante ex-Peixe já assinou com o clube saudita. Bora falar sobre Payet. Uma grande festa está sendo preparada pelo torcedor do Vasco para receber o jogador que já tem hora e local marcado para desembarcar no Brasil. Preciso te atualizar sobre a matemática do título para o Botafogo. O título do Campeonato Brasileiro está muito mais próximo do que você pode imaginar. Falo também sobre Gustavo Scarpa fora dos planos do Nottingham Forest. O ex-meia do Palmeiras pode pintar no Brasil? Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a arbitragem para o clássico entre São Paulo e Corinthians, quarta-feira, jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil. O jogo será apitado por Rafael Claus, árbitro paulista, e que vai chegar cercado de muita expectativa e pressão pelos dois lados. Bora contar que o Chelsea contratou Moisés Caicedo, jogador revelado pelo Independiente Del Valle, fez temporada passada brilhante pelo Brighton. Negócio de 133 milhões de euros, a maior transferência dessa janela do futebol europeu. O Brighton vai ficar com a maior parte dessa grana e o Independiente Del Valle, como clube formador, também embolsa uma grana legal. Bora contar ainda que Felipe Melo deve ter problemas após gravar e publicar um story detonando o árbitro da partida entre Grêmio e Fluminense. O Grêmio vencia por 2-1, minutos finais, e o Fluminense teve um pênalti ao seu favor. Só que o árbitro Rodrigo José Pereira acabou por ignorar esse pênalti. O Felipe Melo usou suas redes sociais e gravou um vídeo para dizer que esse juiz tinha que ser preso. Nessa segunda-feira, a Associação de Árbitros do Futebol do Brasil enviou uma notícia de infração ao STJD, cobrando uma punição pesada ao ex-volante do Palmeiras, hoje no Fluminense. Bora falar agora sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão é o segundo time que há mais tempo não perde no futebol brasileiro? A maior invencibilidade atual é do Botafogo, 16 partidas sem perder. Na sequência aparece o Corinthians, são 11 jogos sem derrota, 8 vitórias e 3 empates, e é com essa sequência extremamente positiva que o Timão enfrentará o São Paulo na próxima quarta-feira no Morumbi, precisando de um empate para passar a próxima fase. E se perder por um gol de diferença, decisão vai para pênaltis. Nesse período, além das 8 vitórias e 3 empates, o Corinthians ainda conseguiu 2 classificações. Última derrota em julho para o América, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em Belo Horizonte. 81% de aproveitamento nesse período, são 19 gols marcados, 9 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não é derrotado desde a 13ª rodada, derrota para o Red Bull Bragantino dentro do seu estádio. Bora falar agora sobre o Peixe. Quanto é que o Santos vai faturar com a transferência de Neymar para o Al Hilal da Arábia Saudita nessa segunda-feira? O Neymar assinou o contrato que vai lhe garantir 1 bilhão e 700 mil reais por 2 anos. O cara vai faturar quase 71 milhões de reais por mês, ou 2 milhões e 300 mil reais por dia em sua passagem pelo futebol saudita. O Santos, como clube formador, tem direito, pelo mecanismo de solidariedade, a 4% do valor total do negócio. O PSG vai receber do Al Hilal 100 milhões de euros, ou mais ou menos 541 milhões de reais. Santos, com esses 4%, ultrapassa os 20 milhões de faturamento com um atacante. Neymar, que vestirá a camisa 10 do Al Hilal, vai se juntar a Malcom, Michael, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Rubem Neves, entre outros, no time de Jorge Jesus. Só mais uma informação sobre o Neymar. Neymar, nas últimas horas, deu uma curtida a uma postagem que dizia que o Mbappé estava forçando a barra para ele sair. Coincidência ou não, no dia em que o Neymar assinou esse contrato para jogar no Al Hilal, o Mbappé reapareceu no elenco principal do PSG, demonstrando que o clima entre os dois era de fato muito ruim. Hora de falar sobre o Payet. Quando é que o camisa 10 do Vasco, tão aguardado pela torcida, chega ao Rio de Janeiro? O desembarque está previsto para 5h20 dessa quarta-feira, ou seja, na madrugada de terça para quarta. Ele vai ser recebido por muita gente, ao que parece, no aeroporto do Galeão. Torcedores do Vasco estão se mobilizando para fazer um aeropaiê, uma forma de receber o francês e mostrar que ele acertou na decisão de escolher o Cruz Maltino. O Payet já assinou um pré-contrato com o Vasco,
com duração de 2 anos. Assim que chegar ao Rio de Janeiro, ele passa por exames médicos e assina de forma oficial esse vínculo de 2 temporadas. Jogador mais caro da história do Vasco, nunca alguém ganhou tanto quanto ele. Atleta que nas últimas 7 temporadas defendeu o Olympique de Marselha na passagem. São 326 jogos, 78 gols e mais 95 assistências. 10º reforço do Vasco somente nessa janela de transferências. Antes já haviam sido contratados Maicon, Jefferson, Medel, Praxedes, Paulinho, Serginho, Rossi, Ferreira e Veguete. Bora falar agora sobre a matemática do título do Botafogo. O título de campeão brasileiro pro Botafogo está muito mais perto do que você possa imaginar. Você sabe que o Botafogo terminou o primeiro turno com 47 pontos dos 57 possíveis, certo? A informação que eu queria passar para vocês é que nunca na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos um vice-campeão fez mais do que 74 pontos. O recorde foi de Santos e Palmeiras no ano de 2019. Ou seja, se alcançar 75 pontos, o Botafogo estabelece uma marca nunca alcançada por um time vice-campeão. Com 47 pontos, o Botafogo está a 28 de alcançar os 75. E ele vai ter o retorno inteiro de 19 partidas para alcançar esses 28 pontos. Isso equivale a 9 vitórias e um empate. Ainda poderia perder outros 9 jogos. Título de percentual de aproveitamento. No primeiro turno, o Botafogo teve aproveitamento de 82%. Ainda que deixe seu aproveitamento cair para 49% dos pontos, o Botafogo ainda chega a esses 75 pontos que lhe garantem, na teoria, o título nacional. A pergunta que eu quero fazer para você é: já dá para cravar o Botafogo campeão? Sim ou não? Use espaço para comentários e avalie, beleza? A última do Botafogo, contar para vocês que Bastos, zagueiro angolano que estava no Al-Ahly, já teve seu visto de trabalho aprovado no Brasil e vai assinar nos próximos dias, já assinou para ser preciso, vai virar o 5º reforço botafoguense nessa janela de inscrições. Bora falar agora sobre Bruno Henrique, o atacante do Flamengo. Nas últimas horas, o paparazzo rubro-negro, que tem um canal aqui no YouTube, cobre o Flamengo, afirmou que o Flamengo já decidiu pela renovação do contrato do Bruno Henrique. O contrato atual acaba em dezembro, ou seja, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato. Times brasileiros e também da Arábia Saudita monitoram a situação há bastante tempo. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e os sauditas estão observando a par e passo tudo o que está acontecendo em relação ao Bruno. Confesso que fiquei surpreso quando eu li que o paparazzo contou que as negociações para renovação já haviam sido abertas. Procurei o Denis Ricardo, que é empresário do Bruno Henrique, e o Denis afirmou que até agora ninguém do Flamengo procurou. Inclusive o Flamengo, o Bruno Henrique e seu representante já gostariam de ter renovado esse contrato há bastante tempo. O fato de ter voltado bem, sendo titular, com gols e assistências, fez com que o Bruno Henrique imaginasse que essa renovação sairia de forma mais fácil. O objetivo dele é permanecer no Fla, mas quando o Flamengo vai adiando essa negociação, ele vai colocando em risco a permanência do atleta. Antes de fechar sobre o Flamengo, só algumas atualizações importantes. Saiu nas últimas horas a informação também de que Jorge Sampaoli vendeu um dos seus imóveis na Barra da Tijuca. Será que ele está preparando o terreno para ir embora? Acho difícil. Você não vende uma casa de muitos milhões de reais da noite para o dia. Certamente já era um projeto antigo de negociar essa casa, mas é mais um ingrediente nessa situação bem delicada do treinador argentino. E Davi Luiz, de acordo com o Vene Casagrande, negocia com o Flamengo a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo dele foi estendido até 2024, mas as partes, segundo o Vene, estão debatendo essa possibilidade. Mandei mensagem para um dos representantes do Davi Luiz, assim que tiver a resposta, conto para vocês. Beleza? Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, jogador que já foi assediado por vários clubes brasileiros desde que trocou o Palmeiras pelo Nottingham Forest. O Scarpa está fora dos planos do Nottingham Forest para a temporada. Não participou de nenhum dos jogos treino na pré-temporada e o Nottingham Forest estreou na Premier League, perdendo para o Arsenal por 2-1, sem a presença do Scarpa, nem sequer no banco de reservas. Está completamente fora dos planos, apesar de ter contrato até 2026. Mas segue valendo algo que eu já havia contado para vocês. Se não vai ficar no Nottingham Forest, o Scarpa não vai voltar ao Brasil. A ideia dele é permanecer na Europa para realizar esse sonho de atuar no futebol europeu. Vale a lembrança de que com a janela de inscrições por aqui encerrada para atletas empregados, o Scarpa não pode ser contratado por ninguém em 2023. A tendência é que ele apareça num outro time europeu nos próximos dias. A janela por lá se encerra entre 31 de agosto e 1º de setembro. A maioria das ligas, algumas como Portugal e Turquia, estendem um pouquinho esse período para até a metade de setembro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior, técnico do São Paulo, super querido por jogadores do Flamengo. Isso ficou muito claro antes do confronto entre as equipes nesse domingo, mas não é sobre isso que eu quero falar.
queria contextualizar sobre uma declaração do Dorival dando esperança ao torcedor de São Paulo de que Everton Ribeiro pode ser contratado pelo Tricolor. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás sobre um projeto que o São Paulo tem para contar com Everton Ribeiro para 2024. Esse projeto é anterior à chegada do James Rodrigues, mas a julgar pelas palavras do Dorival Júnior depois da partida, o empate 1-1 entre São Paulo e Flamengo, dá para imaginar que Everton Ribeiro segue nos planos do São Paulo, atleta que tem a mesma situação do Bruno Henrique, contrato até 31 de dezembro, até agora não foi procurado pelos dirigentes do Flamengo para discutir essa prorrogação do contrato. A frase do Dorival se refere ao filho do Everton Ribeiro, que acabou se tornando bem famoso, xodó de muitos funcionários do Fla. O Dorival disse o seguinte: acompanho o filho do Everton há um bom tempo e já falei para ele ir aprendendo o hino do São Paulo. Quem sabe um dia, fecha aspas. Você, torcedor são paulino, gostaria de Everton Ribeiro no seu time do coração? Everton, que também tem sido bastante assediado, é nome que certamente terá muitas propostas no fim dessa temporada, caso não renove com o rubro-negro. Everton e Bruno Henrique vão dar prioridade, preferência ao Flamengo, mas resta saber se o Fla vai ter a intenção de manter os dois para 2024. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que tiver notícia. Abraço, tchau!